Então, vamos lá. Se você entrou aqui de paraquedas, se você não sabe como você parou aqui, nós estamos no culto da galera, você está no culto da galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre intimidade com Deus. O tema de hoje é restaurando e aperfeiçoando a intimidade com Deus. E aí você pode me perguntar, Pepe, por que você perguntou lá um pouquinho antes as gerações? Se eu sou baby boomer, se eu sou geração X, Y, Z, alfa. Por quê? Porque é o seguinte, gente, não importa que ano você nasceu, não importa qual foi o seu background familiar, não importa quanto tempo você está na igreja, não importa quanto tempo você leu a Bíblia, não importa quantas pessoas você aconselhou, todos nós temos algo em comum. Todos nós somos desenhados, projetados para termos um relacionamento íntimo com o nosso Criador, um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Cada geração vai ter a sua forma de se expressar, a sua forma de falar como está bem, como está ruim. Tem gente que vai escrever artigos, tem gerações que fizeram movimentos políticos, culturais, tem gerações que vão fazer isso pelo meio digital. Independentemente da forma, todos nós, desde o princípio, desde antes mesmo de nós nascermos, nós fomos chamados para termos um relacionamento íntimo com o nosso Criador. Isso está dentro do nosso DNA. Você sabia disso? Nós temos dentro do nosso DNA um espaço que só é preenchido com o coração conectado com o coração de Deus. É isso que todos nós temos em comum. Então, com toda a humildade do meu coração, eu peço que você, sendo mais jovem, sendo mais velho, sendo mais experiente, que todos nós abaixássemos as nossas defesas por pelo menos uns próximos 40 minutos, 1 hora no máximo, sem querer pensar qual geração é melhor, qual geração sofreu mais, qual geração pagou mais o preço. E vamos aprender juntos, porque todos somos filhos de Deus, todos somos dependentes da graça e todos somos chamados para o mesmo propósito. Amém? Então, vamos lá. Como eu disse, todos nós fomos projetados para termos intimidade com o Senhor. E nós podemos perceber isso logo no começo da Bíblia, na história da criação. Em Gênesis 1:26, nos é narrado o momento em que o Senhor cria a humanidade. Então, ele vai falar ali em Gênesis 1:26, diz: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, logo de início, nós podemos perceber o seguinte: nós não somos obra do acaso. Nós não somos obra do destino, não. Existiu e existe um Deus poderoso e triuno que nos criou. E parte da nossa identidade, parte dessa nossa natureza pura e santificada, está em nós sermos a semelhança e a imagem do nosso Criador. Entre todos os seres vivos, entre toda a natureza, a sabedoria, todos os espécimes que Deus criou, e que a humanidade já descobriu e que a humanidade ainda não descobriu. Dentre toda essa infinidade, Deus concedeu à raça humana, à humanidade, a capacidade e a habilidade de raciocinar, de dominar e de governar o restante da criação. Foi da vontade de Deus nos fazer assim. E o Senhor vê isso como algo muito bom. Em Gênesis 1, de 27 a 31, a gente vê que, depois de ter criado a humanidade, Deus os libera para reinar e governar os animais, o restante da natureza. E a palavra de Deus diz que ele, olhando para tudo aquilo, vê que aquilo era o quê? Muito bom. Muito bom. O Senhor já tinha feito tudo da criação, mas depois que ele criou a humanidade, depois que ele criou ali, né, representado por Adão e Eva ali, esses personagens, nós conseguimos ver que ele fala que aquilo era muito bom. Antes era só bom, mas agora era muito bom. Por que era bom? Porque agora ele tinha criado o foco do amor dele, o foco da atenção dele, o foco do relacionamento. Então, nós fomos criados para ter um relacionamento íntimo, próximo com o Senhor. Você não é obra do acaso, você não é obra, sem querer, foi assim, a gente não tinha planejado. Não importa o que as pessoas possam ter falado para você. O Senhor te chamou à existência com um propósito. E o propósito inicial e mais importante é para que você tenha relacionamento com Ele. E a palavra de Deus diz em Gênesis 3:8,
que o Senhor estava passeando pelo jardim ali do Éden, e Adão e Eva reconhecem a voz do Senhor. Para pensar comigo aqui. Você consegue reconhecer a voz de alguém que você não conhece? Se você simplesmente escuta a voz de um desconhecido, você consegue falar, é o Zé que está falando, é o Pepe, é o Lori, é o Eric. Se você não conhece, não. Então, olha que interessante. Adão e Eva reconheciam, tinham intimidade o suficiente com o Senhor para reconhecer que ele estava ali ao simplesmente ouvir a voz do Senhor. Isso é incrível. Isso quer dizer que nós fomos chamados para essa intimidade. Nós fomos chamados para reconhecer o Senhor ao simples ouvir ou sentir a voz de Deus dentro de nós. Contudo, com a entrada do pecado, caso você não saiba, mas entrou o pecado na humanidade por conta de um egoísmo de Adão e de Eva ali. O relacionamento com Deus foi deturpado, foi sujo. E tudo aquilo que era puro, que era correto, foi totalmente destroçado pelo pecado, foi deturpado. E até hoje, até os dias de hoje, mesmo nós frequentando igreja, mesmo nós tendo uma vida de intimidade com o Senhor, muitos entendimentos errados que entraram por conta da queda inicial do pecado original, ainda permeiam a nossa mente, ainda permeiam os nossos dias nos dias de hoje, fazendo com que a gente venha ter um relacionamento errado ou incompleto com o Senhor. Por isso que o tema de hoje é restaurando e aperfeiçoando a intimidade com Deus. Um exemplo que você pode pegar aqui, rapidinho, nós vamos falar de mais alguns, é que Deus nunca desejou, Deus nunca planejou a morte do homem. O seu plano sempre foi que o homem compartilhasse a eternidade com ele. Um relacionamento de amor, de proximidade eterno. E aí você pode me perguntar, Pepe, tá bom, então a gente foi criado para a intimidade, para o relacionamento com Deus, e aí quando veio o pecado, lá na criação, deturpou tudo, mas por que é importante? Por que eu tenho que saber como ter um relacionamento correto com Deus? Qual é o motivo? E deixa eu te falar, não existe nada mais poderoso do que um testemunho de intimidade, de vida com o Senhor. Não existe palavra, não existe canção poderosa, não existe choro convincente, não existe arrepio, não existe calor, não existe nada que seja mais poderoso, que consiga tocar o coração de uma pessoa do que o seu testemunho. Sabe por quê? Porque a pessoa vai olhar para você e vai falar assim, cara, como que essa pessoa acredita que Deus ama ele e ele conversa com esse Deus? Como assim? Não, é impossível. Como assim? Está um caos. Está um caos, e é vacina que deveria ter vindo e não veio, e é isso e aquilo, e é pandemia, e está todo mundo triste. Como essa pessoa consegue se manter firme? Ela chora, sim, ela fica mal, sim, mas ela está firme. O que acontece? O que está ali? O que tem dentro dessa pessoa? É a sua vida de intimidade que vai trazer a vida para essa pessoa que ainda não descobriu o Senhor. Por isso que é tão importante nós sabermos como vivermos o relacionamento com Deus de uma maneira plena, de uma maneira completa. Não existe arma mais poderosa do que o seu testemunho, das pessoas verem, até mesmo as pessoas que podem conhecer você do seu passado. E falar assim, não, caramba, você no passado não era assim. Alguma coisa aconteceu, por que você está assim? O que aconteceu com você que você está diferente, você pensa diferente, o seu rosto está diferente, o seu olhar está diferente. E aí você vai poder testemunhar, falar assim, foi Deus na minha vida, eu encontrei Jesus. E eu tenho me esforçado a ser parecido com Ele, estar mais próximo do coração dEle. Então, o meu objetivo aqui hoje é pontuar algumas coisas desses erros, para que a gente possa ter os nossos olhos
descortinados, termos essa revelação, termos esse apocalipse. Apocalipse significa isso, revelação, os olhos descortinados, termos esse entendimento e vivermos com o foco correto e vivermos de acordo com o design original que Deus fez cada um de nós. Então, você está preparado? Você está preparada? Vamos lá? O primeiro erro que nós entendemos, muitos de nós vivem debaixo desse entendimento errado, desse engano, é o seguinte. Número 1, a intimidade com Deus não é baseada na usabilidade ou utilidade de uma pessoa. Vou repetir. A intimidade com Deus não é baseada na usabilidade ou utilidade de uma pessoa. Deus não nos chamou para nos usar. Você fica, como assim, Pepe? Eu escuto tanto isso na igreja. De Deus me usar, de Deus, né, me dar os dons e eu falar para as pessoas e tal. Como assim Deus não me chamou para usar, para me usar? Calma aí. Nós temos uma visão tão machucada por conta do pecado original, deturpada, e hoje em dia, mais do que nunca, relacionamentos que são firmes, seja casamento, seja amizade, seja namoro, cada vez estão ficando mais raros nos nossos dias. Cada vez é mais comum a gente ouvir, principalmente em músicas, em séries, relacionamentos que são quebrados e cada vez mais traição é comum. Cada vez mais traição, não só no sentido de relacionamento entre casamento e namoro, mas traição dentro do emprego. A gente vê série que é um puxando o tapete do outro, e, de repente, quando a gente se vê, a gente está torcendo pelo cara que está puxando o tapete. Não é assim? O quanto de série que tem, gente? Você abre o Netflix lá, você vê, é uma trapaça atrás da outra. É uma pessoa querendo usar a outra. E quando a gente para ver, a gente fala assim, cara, eu não quero ser usado. Muitas vezes a gente para e olha a pessoa, olha o personagem, e vamos ser sinceros aqui, eu vou pedir desculpa, mas vamos ser bem claros, porque eu sei que vocês escutam palavras piores por aí. Mas você vê a série e você fala assim, cara, eu não quero ser que nesse personagem, não quero ser trouxa, não quero ser babaca que nem essa pessoa, não quero ser ousado. Mas aí, por que quando você vem para a igreja, vamos ser lógico, do nada você fala assim, eu quero que Deus me use. Deus não é bom? Se Deus é bom, Deus quer te usar, mas quando você vê o usar no mundo, fala assim, não, eu não quero ser usado. É engraçado, né? Você chegar aqui no GT e vem o Lore, ou então um pregador cheio do Espírito Santo, e fala assim, quem quer ser levantado nessa geração? Todo mundo faz, eu! Levanta a mão, e levanta o sapato, e faz tudo. E aí, se 1 minuto depois o Lore fala assim, quem quer ser usado pela mãe para lavar a louça? Todo mundo... Quem quer ser usado pelo chefe no trabalho e trabalhar além e tal, e ser reconhecido? Não, abaixa. Está percebendo como, às vezes, a gente vive um ideal de vida deturpado? Por uma situação pode, por outra situação não pode. A resposta boa de tudo isso é que só existe uma ótica correta. E a verdade é que Deus não nos vê como ferramenta, porque o que a gente usa ferramenta. Falando em ferramenta, o pessoal da Code Terça vai se lembrar. Olha que eu trouxe. Isso daqui, caso você não saiba, é um martelo estratigráfico, ok? Estratigráfico. Ele é o principal material de trabalho de um geólogo. Eu sou formado em geologia, então, com esse material, com esse martelo, a gente tira amostras de rocha. Nos afloramentos, a gente limpa. Né? Então, trouxe tanto o martelo aqui, calma para não quebrar o meu computador, e a enxadinha. Então, a gente usa às vezes o afloramento está cheio de mata, a gente vai lá e carpe o afloramento, a gente limpa para tirar foto, e depois vem com o martelo e... beleza? Só que é o seguinte, depois de eu limpar com a enxadinha, o que eu faço? Eu jogo de lado. Não tem mais utilidade para mim. Depois que eu quebro o afloramento e pego um pedaço de rocha, seja para estudar
ou no meu caso, como eu gosto para ter minha coleção também no meu quarto, o que eu faço? Deixo de lado. Foi bom enquanto eu usei? Foi útil? Foi. Mas depois não tem utilidade para mim. Isso é usar. Agora você está entendendo o que eu estou falando? Deus não quer te usar. Porque Deus te vê como uma pessoa. Ele não te vê como uma ferramenta. Ele não te criou para ser uma ferramenta. Ele não criou a humanidade para ser um martelo. Ele não criou a humanidade para ser uma enxadinha. Ele não criou você para ser músico, para ser... Eu com esse martelo também é intimidador, né? Não é essa a função. Desculpa. Mas, assim, Deus não te chamou para você ser uma função. Você não faz uma coisa para ser. Eu tenho que cantar, eu tenho que pregar, eu tenho que ministrar, e o mundo fala isso. Eu tenho que fazer alguma coisa para eu ser achado como alguém. Não. Deus já declara sobre nós, você é meu filho, você é minha filha, você é, e porque você é, você como consequência vai fazer uma coisa. Em Oséias 6:6, o Senhor diz o seguinte: quero que demonstrem amor e que não ofereçam sacrifícios. Eu quero que me conheçam mais do que desejo holocaustos. Nesse contexto aqui, no texto de Oséias, Israel e Judá estavam distantes dos caminhos do Senhor, o coração não estava inclinado para ele. Então, quando eles se tocaram, eles pensaram que fazendo rituais, sacrifícios, cultos, sendo uma simples ferramenta, fazendo rituais vazios, mas eu estou aqui cantando, chorando, consigo, o Globo me contrata, eu consigo chorar fácil, eu consigo pular depois, eu estou levantando a mão porque está todo mundo levantando, eu estou indo no GT porque é legal, porque eu quero participar de um lugar, quero ser pertencente a alguma coisa, estou fazendo algo vazio, ok? O povo de Israel, o povo de Judá estava assim, e o Senhor fala, vocês acham? Permita, ok? Nova tradução do PP. O Senhor fala assim, vocês acham que eu sou trouxa? Vocês acham que eu vou me enganar com isso que vocês estão fazendo? O que o Senhor quis dizer é que nada daquilo vazio, o fazer para fazer, o fazer porque alguém mandou eu fazer, o fazer porque eu estou na escala, o fazer porque é bonito as pessoas verem e pensarem que eu sou ungido, que eu tenho um relacionamento com Deus, nada disso vai impressionar o Senhor, porque Ele conhece o nosso coração. O Senhor desejava o amor daquele povo. O amor. O Senhor falava, eu quero que vocês demonstrem amor, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. O que o Senhor pedia para aquele povo ali que nós encontramos em Oséias é que Ele desejava que a mesma misericórdia que o Senhor derramou sobre o povo, sobre aquela nação, que eles derramassem para com as outras pessoas. E isso nos mostra que o amor de Deus não está baseado naquilo que nós fazemos ou que nós deixamos de fazer. O amor dele não tem um prazo de validade. Se nós deixarmos de servir as pessoas, de ler, de meditar a palavra, de orar, de louvar, de jejuar, quem vai sair perdendo nisso tudo é só a gente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mas o amor de Deus, mesmo que a gente deixe de fazer todas essas coisas que vão alimentar o nosso espírito, o amor dele não vai mudar. Não tem validade o amor do Senhor. Então, se como eu, já fez isso, se você, como eu, já caiu no falso entendimento, na mentira, na falácia, de que Deus te chamou só para te usar, que você é só uma ferramenta, e a partir do momento que você foi usado, você não presta mais para Deus, você não é mais amado, tira isso da sua cabeça. Tira isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira esse entendimento. Se você já levantou a mão, se você já ministrou vazio só para cumprir uma escala e o seu coração não estava junto, assim como eu já fiz, se arrependa. Se arrependa, volte para o Senhor e entenda o que é realmente valioso para Ele. O Senhor nos chamou para algo muito mais sério, mais profundo e prazeroso do que um status, do que uma religião, do que uma escala. Ele te chama a comunhão, Ele te chama para sentar numa mesa.
Ele quer contar os segredos dele para você, ele quer ouvir você, ele gosta. Assim como tem uma música que a gente canta, ele gosta de ouvir a gente cantando, da gente falando. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor nos chamou. É isso que Ele nos chama, te chama, me chama, nessa noite, neste domingo. Não queira, me entenda aqui, ok? Não queira simplesmente ser usado, mas antes de ser usado. O Eric que está aqui nessa câmera sabe que eu estou tentando achar uma outra palavra para trocar por usado. Porque depois que eu tive esse entendimento, eu estou tentando já, né? Mas ainda não achei. Mas vamos usar ainda essa palavra. Não, outra. Antes de cooperar, ok? Antes de cooperar com a obra, com o reino de Deus, expandindo o reino de Deus, busque ter intimidade com o Senhor. E se você não entende isso, pede para o Espírito Santo falar assim, caraca, da hora isso que o Pepe falou, mas eu não consigo me ver amado. Eu não consigo achar em mim algum valor se não estiver fazendo nada. Pede para o Espírito Santo, deixa Ele mostrar. Sabe por quê? Deus usou o faraó, mas Ele conheceu Moisés. Deus usou Judas, mas Ele conheceu Jesus. Deus usou Saul, mas Ele conheceu Davi. E aí? Se você conhece um pouquinho de Bíblia desses personagens, você quer ser simplesmente usado ou você quer ser conhecido por Deus? Ou você quer conhecer a Deus? Jesus diz em João 17:3, esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. A forma de nós conhecermos ao Senhor é por meio da adoração. A adoração não vai ser música, não vai ser uma música para você chorar, como muita gente pensa. Mas a adoração é a forma como nós respondemos diante da revelação daquilo que Deus fez, mandando Jesus Cristo morrer por nós. O bom que morreu pelos maus. A partir dessa revelação, desse descortinar dos olhos, o que eu faço? Como que eu vou viver a minha vida em gratidão, em eterna dívida, em eterna gratidão? Isso é adoração. O ministro e o pastor Ron Kenoly, no livro A Prioridade do Louvor e Adoração, Aprendendo a Devolver a Deus, eu sei, é um nome grande, mas depois você rebobina. Meu Deus, eu não sei a minha idade, Lore. Rebobina é triste, né? Meu Deus do céu, não vou falar minha geração aqui, mas vamos lá. Ron Kenoly diz o seguinte no livro dele, a adoração é a chave do relacionamento pessoal com Deus. A adoração é a chave do relacionamento pessoal com Deus. Então, se você ainda não teve esse entendimento, peça para o Espírito Santo. E busque dia após dia. Cada dia vai construindo mais um pouquinho com o Senhor, construindo essa intimidade. Intimidade envolve um processo. E intimidade, uma das definições de intimidade é justamente isso, é a vida cotidiana, é o convívio próximo, é a vida doméstica, simples ali no dia a dia. Beleza? Então, primeiro ponto, a intimidade com Deus, deixa eu voltar aqui. A intimidade com Deus não é baseada na nossa utilidade, o Senhor não nos chamou para nos usar. Segundo ponto, a intimidade com Deus não está baseada em ganhar e ver realizações de promessas. Vou repetir. A intimidade com Deus não está baseada em ganhar e ver realizações de promessas. Deus não nos criou para nos dar promessas. Deixa eu dar um gole de água aqui, peraí. Segura aí. O Senhor é bom, sim. E dentro da sua infinita bondade, Ele revela os planos do coração que Ele tem para nós. E conforme a gente vai caminhando, Ele vai revelando esses planos que nós chamamos de promessas. E as promessas são coisas boas. São coisas maravilhosas. E quando a gente, depois de um processo, a gente consegue se tocar que a gente está vendo e vivendo a realização daquela promessa, é como se a gente recebesse um plus. A gente já está feliz, mas fala, uau! Né? Como o pessoal da galera fala, uau! Você fala, caramba, que legal! Eu estou vivendo essa promessa que eu recebi há tanto tempo atrás. Mas o problema é que a gente tem gastado tanto tempo nas promessas. E Deus me falou isso, Deus me falou isso, e Deus me falou isso. A gente começa a focar mais nas promessas e a gente deixa que a ganância do mundo,
do pecado desta era entre. E aquilo que era santo, que era puro para nós, se torna um objetivo, se torna um alvo. A gente objetifica as promessas de Deus para as nossas vidas. A gente começa a falar mais das promessas do que do Deus que liberou essas promessas. A gente começa a falar mais das promessas. A gente começa a falar mais das promessas do que do Deus que fez, do Deus que está fazendo, do Deus que vai cumprir cada uma delas. Deus não revelou a graça por meio de Jesus para nos dar promessas, mas para termos uma vida de intimidade com Ele. Então, vamos fazer um combinado aqui, não vamos barganhar o sacrifício de Jesus na cruz por promessas. Não vamos fazer isso. Não vamos fazer assim, Deus, se você não cumprir essa promessa, eu não vou sair daqui. Não vou servir. Não vou fazer isso. Não vou entrar na call do louro, não vou fazer isso, não vou falar de você para os meus amigos, não vou. Porque você falou para mim há 5 anos atrás que o negócio ia acontecer, eu não fiz nada de errado, tenho jejuado, tenho orado, até agora não aconteceu nada. Não barganha, meu querido, pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia da gente. A gente tem que entender que a maior promessa já nos foi dada, que é a salvação e a remissão dos nossos pecados por meio de Cristo Jesus. E eu vou falar no final, já vai preparando o teu coração, mas se você não tem certeza da tua salvação, a gente vai resolver isso, em nome de Jesus. Mas a palavra de Deus diz em Romanos 10:9, que se nós confessarmos com os nossos lábios a Jesus como nosso Senhor, e no nosso coração nós cremos que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Ei, quando Jesus falou está consumado, e todo peso, toda humilhação, todo o peso de pecado, de angústia, da história da humanidade, das pessoas que já morreram, das pessoas que ainda vão nascer e que ainda vão pecar, tudo foi levado sobre Jesus ali naquela cruz, quando ele gritou, está consumado. Ali, a maior promessa já foi liberada para nós. E muitas vezes nós achamos que o suprassumo de Deus são as promessas, quando na verdade eles só são um confeito no bolo, é como se fosse, sabe, imagina um milkshake, tudo bem que está frio agora, né? Mas pensa comigo, imagina aquele milkshake gigantesco, cheio de chantilly, a promessa é a cereja em cima é ótimo, é em cima do chantilly, é um bônus. Eu me lembro agora que numa call de segunda-feira estava o Eric, a Aline, a Bru e eu me lembro que eu compartilhei com eles que eu estava voltando da minha terapia e eu estava ouvindo uma música que tinha uma frase que falava o seguinte, Jesus, tu és o meu maior milagre. E até não repetiu tanto assim, que nem as músicas de hoje em dia, mas, cara, quando veio aquilo, eu falei, Jesus, você é meu maior milagre, você é minha maior promessa. E quantas vezes eu esqueci disso e eu fiquei desejando as coisas que o nosso Pai falou para mim, mas eu esqueço do maior milagre que já foi liberado sobre a minha vida. Não seja assim. Jesus é o nosso maior milagre. E as promessas que foram cumpridas na sua vida, porque Ele é fiel, como foi falado aqui na ministração. Ele não mente, Ele não se arrepende. Mas tudo que for cumprido, que Ele prometeu, vai ser só um confeito a mais. Vai ser, sabe, um acessório a mais. Como alguns dizem, um plus a mais. Mas vai ser um enfeite, não é o fundamental. Em Hebreus 11, nós vemos que vários personagens da Bíblia são citados como os heróis da fé. São homens que acreditaram naquilo que o Senhor tinha dito um dia e que aquilo iria se cumprir. Só que interessante que se você for no versículo 13, o autor da carta aos Hebreus diz que eles não viram as promessas se cumprir diante dos olhos deles. Espera aí. Eles receberam a promessa,
viveram esperando. Naquele tempo, eles não tinham entretenimento, não tinham TikTok, não tinham vídeo, não tinham músicas, formas de abster a mente. E eles não viram essas promessas se concretizar diante dos olhos deles. Então, por que eles entraram nesse hall de pessoas tão especiais? Nesse hall da fama dos heróis da fé? Sabe por quê? Porque mesmo tendo as promessas reveladas, e eram promessas grandes, promessa que foi dada a Abraão, promessa que foi dada a Davi, todos os personagens que você consegue achar ali em Hebreus 11 eram coisas grandes. Mas eles não ficaram presos nas promessas. Antes eles criam e colocavam a sua confiança em quem falou essas promessas. Então, eles buscavam, em primeiro lugar, a obediência, a amizade, o temor. Eles buscavam agradar o coração do Senhor. Na jornada deles, mesmo errando, todos eles erraram. E se você leu a Bíblia desses personagens que são citados em Hebreus 11, você vê que todos eles, em algum momento, caíram e pecaram. Mas, mesmo assim, eles, de tanto buscar a obediência, o temor, a amizade, agradar o coração do Senhor, eles acharam o grande tesouro, que é a intimidade com Deus, que é a aprovação do Pai Celestial. É a mesma coisa, sabe, quando você era pequenininho, quando você era uma criança, e aí o teu pai, a tua mãe, ou o responsável com quem você cresceu, falou assim, olha, eu vou te dar um presente de aniversário, eu vou te dar um presente de Natal. E faltavam meses. O que você fazia? O que geralmente as crianças fazem, né? Não sei você, mas vamos colocar a maioria das crianças. Elas ficavam no aguardo daquele presente chegar, mas as crianças continuavam vivendo o dia, brincando, conhecendo o pai, agradando o coração do pai, da mãe, do responsável. É a mesma coisa. E até chegar o dia de você receber esse presente no seu aniversário, no Natal, na data especial, você conhecia mais o seu pai, a sua mãe, o seu responsável. É a mesma coisa. Quando nós entendermos que o grande tesouro, que a grande pérola, como está em Mateus 13, 45, 46, é o Senhor, que essa grande pérola perdida é a herança deixada por Jesus do relacionamento entre pai e filho, não mais um Deus distante e a gente, mas pai e filho, o resto vai perder o seu valor. Vai diminuir. Pode até ser importante ainda para a gente, mas você fala, o mais precioso eu já tenho. Em Lucas 12, 34, diz que onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Onde que está o seu tesouro? Onde você está colocando mais expectativa? É na promessa? Ou é no Deus que revelou essa promessa para você? Eu vou repetir mais uma vez, a gente tem que ter a consciência e a convicção de que o maior milagre já veio, não só para nós, mas para toda a humanidade, Jesus de Nazaré, o Nazareno, o Cristo, o Rei prometido, o Messias, e que por meio do seu ministério, do serviço do seu Espírito Santo e da intimidade, da leitura, da meditação da palavra, nós podemos ter mais acesso. Mas o maior presente já está disponível para nós, que é a intimidade. Isso não quer dizer que a gente tem que esquecer das promessas, tá? Só quero deixar claro, não é para você, né, chutar as promessas de Deus e viver como qualquer um. Não, não é isso, mas ajusta o foco. O pessoal aqui dos bastidores sabe, de câmera, né? Sempre tem que ajustar o foco aqui. Ajusta o foco. Corrija, se você perdeu a visão, ajusta os graus para você voltar para olhar para quem falou a promessa. Para o eterno, para o seu Criador, para o seu Pai. Terceiro ponto. A intimidade com Deus não é para ser vivida à base de sentimentos. 3. A intimidade com Deus não é para ser vivida à base de sentimentos. Em João 4, 24, diz que o nosso Deus é espírito. Ele não é alma, ele não é sentimento. Então, nós temos que viver em adoração. Lembra que a gente aprendeu que adoração é relacionamento pessoal, é uma atitude de vida.
em espírito. O que isso quer dizer? A gente não vai viver na base de sentimentos, de pensamentos, de achismos, de sofismas, mas sim da certeza e da convicção de quem Ele é e do que Ele fez por nós. Então, eu quero continuar a historinha, a história mais importante da humanidade e da sua vida também, se você permitir. Lembra que eu falei lá no começo que Deus tinha criado a humanidade de maneira perfeita, maravilhosamente bem, porque tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Deus tinha chamado a humanidade para viver a eternidade com Ele, vivendo por meio do amor, do serviço, reinando por meio do serviço, servindo Ele, adorando Ele e amando o próximo. Mas com a entrada do pecado deu tudo errado, deu ruim, como alguns falam. E então a humanidade se subjugou, ficou debaixo de um jugo, de um peso, de uma escravidão espiritual, como diz Romanos 6, 15 a 18, e ficou fardada da condenação e a morte eterna. Porque como Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte. Então o único que podia resolver tudo isso era o próprio Deus. O único cara que tinha poder para resolver tudo isso era o próprio Deus. Por isso, Deus, na pessoa do Filho da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus Filho, Jesus, como Filipenses 2 diz, se esvaziou da sua natureza de Criador e se tornou criatura, se tornou servo e viveu como um de nós, passando necessidade. Ele se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória, viveu como um simples humano. Mas mesmo sendo humano, ele viveu de maneira perfeita, sem defeito algum, sem pecado algum. E como Hebreus 4,15 diz que ele foi o único humano que conseguiu viver dessa forma, sem pecado, sem erros. E mesmo Jesus sendo tão perfeito, ele levou sobre si os nossos pecados e foi destinado a ele uma morte de cruz, uma morte como alguém que tem algo de errado. O bom morreu em favor dos maus, que somos nós, como está em 1 Pedro 3,18. E por conta desse sacrifício de Deus, Filho, de Jesus, 100% Deus, 100% homem, por conta desse sacrifício, nós podemos viver de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. 2 Coríntios 5:21, voltando lá para o começo. Antes da queda do pecado, voltando a viver em intimidade com o Senhor. E por conta disso, por conta desse sacrifício, nós podemos chamar Deus de Pai e chegar diante da sua presença com confiança e liberdade. Por conta do sacrifício de Jesus, nós temos um caminho, um livre acesso. Podemos chegar com essa liberdade diante do Pai, como está em Hebreus 10:19. E por que Deus fez isso? Porque Ele amou o mundo. Porque Ele ama o mundo, como está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, de tal modo, cara, que Ele deu o seu Filho para morrer por um bando de gente que não era digno desse sacrifício. Mas Ele fez isso porque Ele amou o mundo e Ele ama você. Ele nos ama. E eu vou parar por aqui agora nessa história, a gente vai continuar depois. Mas essa história, esse plano de salvação, esse plano da cruz, não tem que estar somente no nosso coração, mas no nosso espírito, no âmago do nosso ser, no nosso entendimento. Mas o problema é que muitas vezes a gente não leva essa verdade para o mais profundo do nosso ser. E isso é consequência de mais um ato do pecado que entrou na nossa humanidade, que entrou nos nossos dias e a nossa intimidade e relacionamento com Deus é deturpado. Não sei se você já parou para perceber, mas hoje em dia a gente vive num mercado de sentimentos, de sensações. Já parou para pensar nisso? Quando você tiver oportunidade, talvez na sua casa, comece com a sua casa. Se você tem algum problema com algum familiar seu, com seu pai, com a sua mãe, e você está assistindo aqui, dê o primeiro passo. Volte a falar com seus pais.
Pode usar esse assunto, vou dar uma dica para você. Pergunta assim, pai, na sua época, como que os produtos eram vendidos? No rádio, na televisão, como é que era? E você vai perceber uma coisa muito curiosa. Antigamente, se vendia um produto como a solução de um problema. Então, eu vou comprar, não vou fazer propaganda porque não estão me pagando, mas eu vou comprar a garrafinha de água porque ela vai ser a solução para a minha sede. Então, eu vou tomar a água daqui, a minha sede vai acabar. Mas, hoje em dia, o objetivo do produto, a finalidade dele é a última coisa. Então, as pessoas buscam a garrafinha de água não porque vai matar a sede, mas porque eu tenho essa garrafinha aqui, eu faço parte de um clube de pessoas sensacionais. Eu sou exclusivo agora. A gente acredita na mentira que conta para a gente, né? Às vezes a mentira é repetida tantas vezes que se torna uma quase verdade. Eu tenho o iPhone 12, mas lançaram o 12S. Sabe por quê? Porque antes não tinha a cor de burro quando foge. E essa é a nova tendência. Eu vou entrar num status. Eu vou pertencer a um grupo. Uau! Eu vou ser demais. Eu vou ser incrível. E existe um nome para isso, sabia? Eu pesquisei na internet. E para esse tipo de consumidor que consome um produto buscando, em primeiro lugar, a empatia e a sensação de pertencimento a um grupo, é chamado de consumidor 3.0. E quando essa pessoa, além de querer pertencer a um grupo, a um status, ele quer da maneira mais rápida possível, comprando pela internet, ele ouviu só 2 pessoas falando do produto, e não são opiniões distintas, 2 pessoas falaram que é bom, ele vai lá e compra tudo pela internet. É papum. Esse é o consumidor 4.0. E o problema é que isso tem se tornado tão comum que nós nos tornamos viciados, adictos por sentimentos, sensações. E isso entra para o meio da igreja, para o meio do cristianismo. Então, a gente começa a relativizar o relacionamento com Deus. Se eu não chorar, se a pessoa... A gente chega a ser tão cara de pau que a gente fala assim, se o pregador é ungido mesmo, se o pessoal que tocou aqui, que se preparou é ungido mesmo, eu vou chorar. A gente não busca. Mas fala assim, eu vou chorar. Eu vou sentir um arrepio, eu vou sentir um calor no coração. E se eu não sentir... o problema nunca é a gente, né? Já percebeu isso? São sempre os outros. A pessoa não é ungida. Ou então, Deus não está falando comigo. Deus deixou de me amar. Porque eu não estou sentindo nada. Você já foi assim? Ai, Senhor, tem misericórdia da gente. A gente vem na igreja e a gente quer uma palavra que fale assim, olha, pode isso, não pode aquilo. A gente quer ser, por mais que a gente fale que não, mas muitas vezes a gente quer ser gado. Essa é a verdade. Quando vem um pregador, quando vem uma pessoa que te coloca para pensar, baseado na palavra de Deus, você não gosta. Agora, quando vem e fala assim, pode isso, não pode aquilo, ou então pior, quando você vem, né, agora digitalmente, e você vai, ou aqui na galera, ou então um culto de alguma outra igreja local, e se a pessoa tiver a oportunidade, ela tem que falar em 30 minutos, no máximo, a pílula de sabedoria. A pílula que você precisa para a semana. E pronto. Você é um crente 4.0. Ah, eu estou aqui no GT porque é legal, e pá. Deus se move no GT, sim. Porque tem gente que ora, porque tem gente que paga o preço, porque tem gente que jejua, tem gente que busca intimidade com o Senhor. Mas se você vem aqui, ou qualquer lugar, gente, para ter um simples senso de pertencimento, você é o crente 3.0. E eu já fui, hein? O 3.0 e 4.0. Se somar dá 7.0. Não quer nem saber o que o crente 7.0 faz. Misericórdia. Mas o Senhor, Ele fica triste com isso, porque Ele não quer que você se engane, pensando que você pertence a algum lugar ou a algum grupo. Quando você vai para o seu quarto ou para o seu secreto, você se sente vazio.
Você sente que você não tem amigos? É difícil? É muito difícil. Uau. Deus do céu, vamos lá. Vou abrir uma coisa muito pessoal aqui. Mas é só como testemunho para abençoar a vida de vocês e vocês terem noção como isso é pesado, ok? Semana passada, um amigo meu, muito precioso, a gente estava conversando na segunda-feira, e eu abri o coração para ele, e ele falou assim, Pepe, é o seguinte, para mim, você não é o Pepe da Carisma, você não é o Pepe da galera, você não é o Pepe da Call de Terça, para mim você é o Pepe. E se você simplesmente for o meu amigo, eu já estou feliz. Isso veio de um encontro tão forte no meu coração, porque por muito tempo eu fui o crente 3.0. Eu fazia sim, por amor, mas um amor cego, talvez mais uma paixão. E eu simplesmente fazia. Eu amava Deus, e Deus, pela sua misericórdia, me chamava e fluía por meio de mim. Mas muitas vezes eu falava, cara, eu quero ser reconhecido como amigo. Eu não quero ser reconhecido apenas como uma pessoa que faz e acontece, sabe? E quando essa pessoa falou para mim, eu falei, mano do céu, isso é a resposta de oração na minha vida. Não que ele foi o primeiro, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, Deus tem sido bom comigo. Mas eu tenho entendido que Deus se importa tanto com a gente que Ele quer nos construir no secreto, cada vez mais. E à medida que você se abre, Ele vai abrindo caixinhas que você percebe que você precisa melhorar, que nós precisamos melhorar. Quando a gente vive na base de sentimentos, eu estou num grupo, a gente sofre o efeito manada, então todo mundo vai para cá, eu vou. Está todo mundo indo na galera, eu vou para a galera. Está todo mundo saindo da galera, eu vou sair da galera. Está todo mundo levantando a mão, eu vou levantar a mão. Está todo mundo abaixando, eu vou abaixar. Você não pensa. Deus não te chamou, Deus não te criou para ser besta. Besta é outra coisa, ok? Não é você. Você tem pensamento crítico. Deus colocou isso dentro de você. Deus colocou dentro de você algo mais profundo do que o seu coração. Deus nos chama para a gente se abrir com Ele, para Ele tocar o mais profundo do nosso ser, que é o Espírito. E deixa eu te falar uma coisa, é difícil de encontrar pessoas assim, sabia? Porque você acha que Jesus diz que o Pai procura por aqueles que o adoram, então que tem esse, né, como a gente aprendeu, adoração, esse relacionamento pessoal com Deus, pessoas que se relacionam em espírito e em verdade. Se Ele procura é porque é difícil de achar. Não olha para os outros, não, olha para você. Olha para você. É legal a gente se sentir amado. É legal, sim, a gente chorar. É legal a gente sentir o arrepio, um calorzinho no coração. É bom, mas a gente não é só alma. A gente é corpo, alma e espírito. E o Senhor procura, desde o começo da humanidade, essas pessoas que se relacionam com Ele em espírito. As pessoas que têm a convicção, a firme convicção de quem Ele é. Quando a gente não tem só um sentimento, mas a gente tem uma convicção no nosso espírito de quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele fez por nós, nós compreendemos que nós podemos passar por todas as coisas, sejam boas ou ruins, mas a nossa fé não vai ser abalada. A gente não vai se abalar, o nosso posicionamento não vai mudar, o nosso coração não vai se inclinar para outro que não seja o Senhor. A gente pode passar por todas as coisas quando nós estamos com Ele, sabendo quem é esse Ele. Chamando não só o Deus dos meus amigos, mas o meu Deus, o meu Pai, o meu Senhor, o dono da minha vida. E diante dessa convicção de que Ele podia passar por todas as coisas, que Paulo diz em Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece.
Eu posso passar fome, eu posso passar necessidade, eu posso passar por coisas boas. Eu passo por tudo, mas eu posso passar por todas essas coisas junto daquele que me fortalece, do Senhor. Deixa eu usar o exemplo de novo de quando a gente é criancinha. É a mesma coisa quando você é criança e você está lá, né, catarrento, brincando com os coleguinhas que você acabou de fazer. Você cai, você se machuca, você abre o berreiro, que você começa a chorar. E aí, do nada, você vai correndo para o seu pai, para a sua mãe, ou para o seu responsável que te criou. E aí você mostra o machucado, você começa a chorar, tal, e ele fala, não, vai ficar tudo bem, dependendo da pessoa. Se for mais, né, amorzinho, vai dar um beijinho na sua ferida, vai ficar tudo bem e tal. O que acontece? Você confia. E, de repente, você começa a soluçar, engolir o choro, dá 5 minutos, você está correndo de novo. O corpo ainda está lá, denunciando, está doendo. Mas você, o seu espírito mais profundo do seu ser, o seu interior, decidiu acreditar no que o seu pai, no que sua mãe, no que o seu responsável falou. Você não virou um robô, falou assim, eu não sinto mais nada, criancinha, eu vou brincar com os meus... Não, ainda está chorando, ainda está doendo. Mas você confiou. Então, a intimidade envolve você confiar de que Ele sabe o que é melhor para você. Que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Nesses últimos tempos, uns amigos mais próximos meus sabem que eu tenho passado por alguns momentos bem interessantes com uma promessa que o Senhor me deu, acho que vai fazer 9 anos. E, de repente, eu recebi um não. Um plá, assim, na minha cara. E eu fiquei muito mal. Muito mal. Muito mal. Mas eu aprendi a fazer o exercício de lembrar quem foi que tinha me dado aquela promessa. Eu cheguei a validar, falei assim, será que não foi coisa da minha cabeça, do meu coração? Não, será que sou teimoso, tenho sido por 9 anos e tal? E graças a Deus o Senhor falou que não. Mas assim, eu entendi que o não dele agora é um processo. Muitas vezes a gente pensa, juntando a questão das promessas com os sentimentos, ok? Muitas vezes a gente busca, ora, jejua, e parece que Deus está em silêncio. Mas até o silêncio de Deus é uma resposta para a gente. Quer dizer que tem alguma coisa que está aqui que a gente está precisando melhorar. Deus está sempre se comunicando com os seus filhos. É a gente que gosta de complicar. Se Deus não responder dentro desse espacinho aqui, dessa bolotinha que estou fazendo com a mão, parece que a gente não considera que é Deus. E Deus não trabalha, Deus não trabalha somente das formas que a gente imagina. Então, quando o dia mau vem, quando o aparente silêncio do Senhor vem sobre você, quando não, ainda não, filho, ainda não, filha. Quando a falta de expressões dos seus sentimentos, da sua alma, do seu coração, estiver acontecendo, vá para o mais profundo do seu ser. E veja se junto com o teu espírito está amalgamado, está ajuntado o Espírito de Deus. E se lembre daquilo que Ele já fez por você. Da promessa de vida e de salvação que Ele já derramou sobre a sua vida. Das promessas até mesmo durante esse pedaço da sua vida que Ele já deu para você. O quarto e último ponto que eu quero falar com vocês é o seguinte: a intimidade com o Senhor é uma decisão. Vou repetir. A intimidade com o Senhor é uma decisão. A intimidade com o Senhor é para aqueles que o buscam. Salmos 25, 14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aqueles que fazem, que vivem a sua vida de acordo com aquilo que agrada o coração do Senhor. Isso é temor. João 14, 21, Jesus diz o seguinte: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama.
E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem eu sou. Olha que interessante. Ele vai mostrar quem ele é. Ele vai permitir ser achado por você, se você tomar a decisão de aceitar e de obedecer os mandamentos, a palavra dele. Então, guardar os mandamentos, a palavra do Senhor, é andar em santidade. E nós escolhemos andar nisso. É uma decisão. E quando nós decidimos fazer isso, Deus se revela a nós. Você me buscará e me encontrará quando você me procurar de todo o seu coração. Somos nós que decidimos buscar Ele de todo o coração, ficar na mesmice. É a nossa decisão. Então eu quero voltar para a história mais importante da nossa vida e da sua vida também. Lembra que eu falei que Deus fez tudo aquilo de mandar Jesus, o seu Filho unigênito, para morrer no nosso lugar porque Ele ama, João 3,16, porque Ele ama de tal maneira que mandou fazer isso. É porque Deus te ama, cara. Vou repetir mais uma vez para você. Vou repetir. Deus te ama. O Senhor te ama, o Criador de tudo te ama. Ele não deixou de te amar nessa pandemia. Não deixou de te amar nessa pandemia. Não deixou. Os sonhos dele para você. Os dele, ok? Não pararam nessa pandemia para você. Mas quem sabe você ainda se sente que precisa ser restaurado. Você sente que precisa ser justificado, santificado. Pepe, como eu faço isso? Por meio da fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e a fé em Jesus Cristo. Se o objeto da tua fé for Jesus Cristo, não for as promessas, não for as pessoas, não for um grupo, não for uma garrafinha d'água luxuosa, um iPhone 20.000 S. Se o objeto da tua fé, o foco da tua fé for Jesus, você vai aprender a descansar e vai ser livre, à medida que você descansa e entrega a sua vida, você vai se tornar livre de toda acusação. Se arrependendo dos seus pecados, do seu passado e voltando para Ele. Romanos 8:1 diz, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está nele. Queria chamar o pessoal aqui do louvor, da Bru, pelo menos, para me ajudar. Existe uma decisão que você pode fazer hoje. E eu vou fazer 2, ok? Se você se encaixa nos 2, amém. Eu acredito que todo mundo aqui se encaixa em pelo menos um, mas vamos lá. A intimidade com o Senhor é uma decisão. O autor Timothy Keller, de vários livros sensacionais, ele diz o seguinte no livro Igreja Centrada, ele diz o seguinte: depositar a fé em Cristo não é questão de esforço cada vez maior. Significa deixar de confiar em nós mesmos e passar a confiar em Jesus. Significa pedir, Pai, me aceita, não por causa do que eu fiz ou daquilo que eu vou fazer, mas por causa do que Jesus fez em meu lugar. Foi Jesus que fez. Foi Jesus que pagou o preço. E como eu disse, foi de graça que a gente recebeu. Tudo isso que eu falei sobre intimidade é para que você pudesse ter essa convicção. Talvez você já tenha ouvido, mas, sabe, não penetrou no seu coração profundo, não chegou no seu espírito. E o que faz isso é a palavra de Deus. Hoje a decisão está para você, cara. E com toda a sinceridade do meu coração, eu gostaria de fazer uma pergunta. E se você se encaixar, se você for essa pessoa, eu gostaria que você orasse junto comigo em primeiro lugar. E depois, se você for essa pessoa, que você mandasse um eu aqui no chat, tá bom? Mas quem sabe você nunca confessou Jesus como seu Senhor, como dono da sua vida. Quem sabe você não tem certeza ainda da sua salvação. Essa é a noite.
Essa é a noite. Como eu disse, em Romanos 10, 9 diz que se nós confessarmos com os nossos lábios Jesus Cristo como nosso Senhor, e no nosso coração nós crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Deixa eu te falar, existe salvação para você hoje. A salvação está disposta para você hoje. Como eu falei, a maior promessa, o maior milagre está disponível para você hoje, que é o milagre da salvação, é o milagre da restauração do seu coração, do seu espírito. Se você é essa pessoa, eu gostaria de orar com você, eu gostaria que o pessoal que estivesse aqui me ajudasse, repetindo junto comigo, mas que você orasse também junto com a gente. Eu vou falar uma frase e você repete. Mas como eu disse, eu não quero que seja efeito de manada. Só faz se você realmente está cansado, está cansada de viver essa vida. Se eu estou aqui em cima, não é porque eu sou melhor do que você. É porque, como o Tim Keller falou, eu já falei assim: Senhor, Pai, me aceita, porque não pelo que eu fiz, mas pelo que seu Filho Jesus fez. E eu reconheço que foi Ele que morreu por mim. E eu preciso desse amor, eu preciso desse dono guiando a minha vida. Eu gostaria de orar por você, se você tem certeza, se o seu coração foi tocado. Vamos lá. Diga comigo: Senhor Jesus, hoje eu entendi que você morreu no meu lugar para que eu pudesse ter vida e vida com propósito, vida em abundância. Eu reconheço que pelas minhas forças eu não consigo mais. Eu preciso de você. E eu te peço, venha reinar na minha vida, morar no meu coração e mudar a minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me ensina a viver essa vida de intimidade com você todos os dias da minha vida. Eu sou teu, Jesus. Diga mais uma vez: eu sou teu, Jesus. Abre a sua boca, diga: eu sou teu, Jesus. Eu confesso você como meu Senhor, único e suficiente Salvador. Amém. 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 Aleluia. 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 Se você fez essa oração, manda um eu aqui no chat. Ou então, se o Jones conseguir colocar aí o QR Code, aponta o seu celular para esse QR Code, entre em contato com a gente falando que você fez essa oração. Aponta o seu celular para esse QR Code falando que você fez essa oração com a gente. E agora eu gostaria de fazer uma outra oração para você que já fez a oração de confissão, para você que já entregou o seu coração para Jesus. Mas enquanto eu falava aqui, você percebeu que existem alguns entendimentos que têm impedido você de viver a plenitude da intimidade, do relacionamento que Deus te chamou para viver. Quem sabe não foi nenhum desses pontos, mas talvez o Espírito Santo tenha revelado a você outros pontos que têm impedido você de viver 100% da intimidade, do relacionamento. Quem sabe você tem priorizado mais as promessas. Quem sabe você ainda não entendeu que você é filho, que você é filha. Quem sabe você muitas vezes até hoje tem se visto só como uma ferramenta que depois de ser usada é jogado no canto. Quem sabe você tem vivido à base
de sentimentos, a sua fé ainda não está firmada. Não chegou essa verdade da salvação no teu espírito. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por você e se você puder no seu lugar aí, não sei se você está no seu quarto, eu não sei se você está na sua sala, mas se você puder, eu gostaria que você se ajoelhasse junto comigo. Porque enquanto a gente orava aqui no começo, o Jones falou que a gente não aceitava mais, e realmente a gente não aceita mais viver da mesma forma. E já passou muito tempo, gente, já passou muito tempo a gente vivendo um relacionamento com Deus que não seja exatamente da maneira como o Senhor quer que a gente viva. Será que você pode se prostrar aí no seu lugar, onde você estiver? E não espere eu começar a orar aqui. Abra sua boca, deixa Ele ouvir você, deixa fluir do seu coração esse pedido de perdão. Hoje é noite da gente pedir perdão, hoje é noite da gente se quebrantar, da gente se arrepender diante do Senhor. Oh Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão, Pai. Perdão, Pai. Perdão, Pai. Perdão, Pai. Perdão, Pai, porque tantas vezes nós temos priorizado outras coisas além do Senhor. Porque tantas vezes, Senhor Jesus, nós temos sido enganados por mentiras, por falácias, Senhor Jesus, do mundo, que nos fazem ver o Senhor de uma maneira totalmente errada. Oh Deus, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós colocamos status, promessas que até mesmo o Senhor falou para nós, que nós colocamos qualquer outra coisa em primeiro lugar ao invés do Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, revela o coração, ao começar em mim. Revela aos nossos corações, Senhor Jesus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus amigos que estão assistindo esse vídeo, Senhor, que estão assistindo esse culto, a profundidade do amor de Deus, a dimensão do amor de Deus por nós. Espírito Santo de Deus, reafirma mais uma vez a nossa identidade de filhos e filhas, de que tudo que Deus Pai quer é ter essa vida de intimidade, de relacionamento conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu te peço, mova-se agora, mova-se sem detença, sem impedimento, visita os quartos, visita as salas, visita os lares das pessoas que estão, Senhor Jesus, assistindo esse culto. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, tira toda a venda, Senhor Jesus, dos olhos desses irmãos, dessas irmãs que têm sido impedidos de ver o Senhor como o Senhor realmente é. Tira essas vendas, Senhor Jesus, que têm impedido eles de se verem como eles realmente são, como o Senhor diz que eles são, Senhor. Quebra, Senhor, todas as cadeias que têm nos impedido de viver a plenitude do relacionamento contigo, Deus Pai, da intimidade. Deus Pai, nós pedimos nessa hora, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Perdão pelos nossos erros. E, Senhor, uma vez que o Teu Espírito Santo trouxe à luz esses erros, Senhor, nos ensina e nos ajuda a viver corrigindo esses erros, para que nós não venhamos mais a cair nesses fatores, nessas coisas, Senhor, mas vivermos essa vida de relacionamento próximo e íntimo com o Senhor. Espírito Santo de Deus, eu clamo, Senhor Jesus, por todas as gerações que estão vivas, Senhor Jesus,
Não importa se é X, se é Y, se é Z, mas, Senhor, coloque em nós a maturidade, Senhor. A maturidade espiritual de entender de que você é o nosso maior milagre, de que você é a nossa maior promessa, de que você e a realização e o agradar o teu coração é a maior realização que a gente pode ter na nossa vida, Senhor. Nos ensina a nos contentar com isso, e isso não é pouco, Senhor, porque o teu amor é tudo. O teu amor é tudo, a tua graça é tudo, é o que nos basta, Senhor, é o que nos sustenta. Eu clamo, Senhor, sobre todos os que estão vivos, sobre todos os que ainda têm um fôlego de vida. Derrama essa maturidade sobre nós. Corrige a nossa visão, corrige o nosso coração, Senhor. Nós pedimos nessa noite, alinha os batimentos do nosso coração com os batimentos do teu coração, Senhor. Que o nosso coração possa seguir o compasso do teu coração. E que o Senhor, ao olhar para nós, possa ver filhos e filhas em que você achou o seu prazer. Como filhos e filhas maduros, maduras, que são firmes na certeza de quem o Pai deles é, de quem o Senhor deles é, de por quem eles são governados. Em nome de Jesus, no nome do nosso irmão mais velho, do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso amigo, oh Senhor, do nosso amigo. Existem pessoas que têm se sentido vazias, têm se sentido solitárias, num quarto escuro. Nessa hora o Espírito Santo fala que Ele é o teu amigo. Ele é o teu amigo, você não está só. Rapaz, você não está só. Rapaz, você não está só. Você tem um amigo. Menina, você não está sozinha. Você não está sozinha, e o teu valor, quem decreta o seu real valor é o Senhor. Você não está só. Você não está só. Ele continua te amando. Ele continua se importando com você. Volte agora para os braços do Senhor. Nele a gente encontra um amigo. Oh Senhor, Deus Pai, no nome desse amigo, desse companheiro, em nome de Jesus Cristo, que nós pedimos e nós te agradecemos, sabendo que o Senhor sempre nos escuta. Do mais alto céu, do seu trono eterno e inabalável, o Senhor nos escuta. Nós te agradecemos pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. 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 Quero dar, eu não sei como que a gente vai terminar o culto aqui. A gente já está um pouquinho mais tarde, mas só queria falar uma última coisa. Eu falo isso com muito temor no meu coração, irmãos. Mas é o seguinte: a gente está em tempos de pandemia, tempos que a gente tem que ficar em casa. E o Senhor quer intimidade com a gente. É um tempo para a gente crescer as nossas disciplinas espirituais no secreto. Então aproveita esses momentos de culto, de calls, e busca o Senhor. E só fala aquilo que for necessário. Só joga
no chat aquilo que for necessário, que o Senhor colocou no teu coração mesmo. Não fala por falar. Vamos buscar intimidade com o Senhor, amém? Amém? Que o Senhor te abençoe, que você tenha uma ótima semana, que você possa meditar nessa palavra, buscando intimidade com o Senhor. E se você ouvindo essa palavra pensou em alguém, manda esse link e depois entra no nosso canal e veja todas as pregações que vão te ajudar a você ser mais parecido com o Senhor e ter essa intimidade, esse relacionamento próximo com o Senhor.